Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo ele. E era Abraão na idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Pode se sentar no nome de Jesus. Louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor. A pergunta desta manhã é, como está no salmo, né? Poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Apesar de estar lendo o capítulo 12, ontem, quando eu fui dar uma lida no Salmo 78, que era até um proposto, eu estava lendo ali um pouco para entender o contexto, e observei que o salmista ali, ele estava, na verdade, passando para o povo o porquê daquele sofrimento. E o salmista, ele vinha explicando o porquê o povo chegou naquela condição que estava de sofrer as consequências da desobediência. E o tema da campanha, dentro do contexto do salmo, era uma conotação de dúvida. O salmista, ele vai dizer que o povo, apesar de ter recebido o milagre da água de Mara, ter se tornado doce, potável para se beber, o povo ainda assim continuou incrédulo, ao ponto de fazer uma pergunta para Deus. E qual foi a pergunta que eles fazem para Deus? Deus, podes tu fazer uma mesa para nós no deserto? Mesmo após ter vivenciado milagres no Egito, mesmo após ter mesmo o povo ter vivenciado milagres no Egito, ter visto grande manifestação do Senhor para que retirasse aquele povo dentro daquele cativeiro, o povo ainda se duvidava. Para não passar longe do tema proposto, irmãos, eu quero deixar uma reflexão aqui para os irmãos. Reflexão essa que nos faz pensar um pouco sobre a nossa conduta, nos fazem pensar um pouco sobre o nosso comportamento. Quantos milagres nesse tempo, nessa caminhada, você e eu temos vivido? Quantas são as situações que nós achamos que Deus ele não vai fazer, que a gente não vai conseguir vencer, que Deus está demorando, ou que a vitória não está chegando e no momento certo Deus chega. E quando aparece uma situação difícil, a primeira coisa que vem no nosso coração é: será que vamos conseguir? Será que vamos vencer? Deixa eu falar algo para você aqui. No momento que você pensa, será que eu vou conseguir? Será que eu vou vencer? É a mesma coisa que você está fazendo para Deus que Israel fez. Será que Deus tem condição de preparar uma mesa para mim no deserto? Será que Deus tem condições de me tirar dessa prova? Será que Deus tem condições de me dar vitória, porque eu preciso dessa vitória? Quando nós agimos assim, quando nós pensamos assim, nós estamos fazendo da mesma maneira que Israel fez, e nós vamos ver o resultado não é bom. E quando eu quero pegar um exemplo de obediência, quando eu quero pegar um exemplo de conquista, de alguém que obedeceu e foi abençoado, eu preciso falar de Abraão. Abraão, como nós vemos aqui, irmãos, foi um homem escolhido por Deus. Já no capítulo 11, Abraão ele vai ser chamado, ele vai ser separado para fazer uma grande obra. Só que Abraão, irmãos, ele está num momento confortável da sua vida. O texto que nós lemos vai dizer que Abraão está na sua casa, está com a sua parentela, está dentro de um abrigo, está seguro, e Deus de repente chega para Abraão e fala: Abraão, eu quero fazer algo grande na sua vida, mas para fazer algo grande na sua vida eu preciso que você tome
Porque quando nós lemos o texto, nós achamos bem simples as atitudes de Abraão. Deus fala para Abraão largar a terra. Deus fala para Abraão largar a sua parentela. E Deus fala para Abraão sair do local da sua casa. E quando você olha isso nesse texto, e para analisar de uma maneira bem superficial, você vai entender aquilo ali como algo material. E não foi algo material. Porque no contexto que Deus estava falando com Abraão, Deus estava dizendo para Abraão o seguinte: Abraão, eu preciso que você saia da terra que você está. Vamos lá? Vamos começar a entrar aqui na Bíblia. Quando Deus fala para Abraão entrar, sair da terra que ele está, Deus está falando para Abraão sair de um espaço que tem limitado aquilo que Deus queria fazer para a vida de Abraão. Em outras palavras, Deus estava dizendo a Abraão: eu preciso que você tome uma atitude. Que atitude, Deus? Que você saia desse local que está limitando o seu espaço, porque esse local está limitando o seu crescimento, esse local está limitando aquilo que eu quero fazer na sua vida. Então, para você ter aquilo que eu quero fazer na sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é sair desse espaço que te limita, é dessa situação que te prende, é dessa situação que não deixa você dar um passo sequer. Deus me trouxe aqui nesta manhã para dizer algo para alguém. Aquele que tem fé vai pegar. Deus quer fazer algo na sua vida, Deus quer cumprir algo na sua vida, mas você está no local que tem atrapalhado o seu crescimento. E Deus está dizendo para alguém aqui nesta manhã: você quer ver a promessa se cumprir na sua vida? Saia desse local que está limitando o seu espaço. Porque não há como fazer você crescer se você estiver no local que limita o seu crescimento. Não há como. Aleluia. Quer viver a promessa? Tem que romper. E quando fala de sair do local, fala de movimento. A Bíblia já vai dizer que lá no princípio, o Espírito Santo de Deus, ele se movia sobre a face das águas. Ou seja, fala de movimento. A pergunta é: como que eu quero que Deus prepare uma mesa para mim no deserto se eu não me movimento, se eu fico parado, se eu não tomo uma atitude de romper? Mas nesta manhã Deus está dizendo o seguinte: se movimente, tome uma atitude, saia do local que está limitando o seu crescimento, porque eu vou preparar uma mesa nesse deserto e você vai sair vitorioso dessa situação. O que te limita, irmãos? Faz uma reflexão nesta manhã. Olhe para dentro de si e fala: Senhor, eu quero fazer, mas isso aqui está me prendendo, isso aqui está me segurando. Mas Deus está dizendo: saia da tua terra, saia desse local que está limitando o teu crescimento. Irmão, se movimenta. Para a gente crescer é necessário se movimentar. Não adianta ficar parado reclamando da vida, não adianta ficar choroso no canto, não. É levantar, é dizer: eu estou passando na prova, mas eu vou vencer. Eu estou passando na luta, mas eu vou sair dessa. Eu estou passando por dificuldade, mas o Deus que eu sirvo é um Deus que cumpre promessa e vai cumprir na minha vida. Abraão, saia desse local que está te limitando, Abraão. Deus está falando esta manhã: saia deste local que está te prendendo você. Só que, além de Abraão ter que sair da terra, do local que limita o seu crescimento, ele vai dizer a Abraão: eu preciso que você também deixe a sua parentela. E quando eu estava estudando isso daqui, irmão, isso aqui mexeu um pouco com o meu coração. Porque eu falei: Senhor, como assim largar minha parentela, largar os meus parentes? Como eu preciso, para crescer, tem que deixar alguns familiares de lado? O Espírito Santo, ele falou no meu coração: quando
quando eu falo de parentela, eu estou falando de relacionamento, de vínculos que atrapalham o seu crescimento. Eu sei que vai doer um pouquinho, irmãos, porque terça-feira de manhã a palavra normalmente é uma palavra de vitória. Mas o que eu vou falar aqui nesta manhã pode mudar vidas, pode mudar situações. Talvez você não esteja vendo Deus preparar uma mesa no seu deserto porque você tem vivido o tipo de relacionamento que Deus não quer. Você tem tido companhias na tua casa, no seu dia a dia, que Deus está dizendo, ó, para crescer tem que largar, tem que quebrar o vínculo. É difícil falar isso. Mas às vezes nós estamos tão presos a relacionamentos e aquele relacionamento está nos causando dano. É aquela pessoa, irmãos, que aparentemente está ali do teu lado, aparentemente está ali para te ajudar, mas na verdade o que ela está fazendo é limitando o agir de Deus na sua vida. Porque nem todo bonzinho, nem todo aquele que diz que dá para te ajudar, te ajuda, irmãos. E Deus me trouxe aqui nesta manhã para falar para você, você precisa quebrar alguns relacionamentos. Você precisa quebrar alguns relacionamentos. Deus quer viver uma vida de intimidade com você, mas para você viver uma vida de intimidade com Ele, vocês precisam abrir mão. Nós precisamos abrir mão de certas coisas que nos impedem, irmãos. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Deus sabia, irmãos, que se Abraão continuasse no meio daquela parentela, a promessa jamais se cumpriria na vida dele. Então Deus falou a Abraão, 3 coisas eu quero sua. Primeiro, sai da terra. Segundo, sai da parentela. Quebra relacionamentos que são nocivos para a sua vida comigo. Você sabe por que aquele paralítico de Marcos 12, Marcos 2, ele foi curado? Porque o relacionamento dele era com pessoas que tinham fé, e a mesma fé que ele. Porque esses 4 amigos pegaram aquele paralítico e falaram, você está nessa, mas nós somos seus amigos. Você está nessa aqui, mas nós vamos fazer de tudo para você ser curado. Ele pegou aquele paralítico e levou aquele homem diante de Jesus, e é por causa da fé deles, aquele paralítico foi curado. Deus quer que você tenha relacionamento com pessoas que te façam crescer. Deus quer que você tenha relacionamento com pessoas que façam você conquistar, com pessoas que façam você chegar no alvo. É esse tipo de relacionamento que Deus quer. Que tipo de relacionamento nós temos tido até então? Só que ele fala 3 coisas. A primeira é terra, a segunda é parentela e a terceira é casa. E aí, isso aqui talvez seja mais difícil para nós, porque quando Deus fala para Abraão largar a sua casa, Deus está dizendo para Abraão, Abraão, eu preciso que você saia do seu abrigo, eu preciso que você saia daquilo que te dá segurança, eu preciso que você saia daquilo que te dá suporte. Isso é difícil, irmãos. Isso é difícil. Você abrir mão de coisas que te dão suporte e segurança não é para qualquer um. Eu não estou aqui para enganar você, eu não estou aqui para dizer que vida cristã é fácil. Infelizmente, nós estamos vivendo um evangelho que parece que o evangelho é fácil. O evangelho não é fácil de se viver. O evangelho requer renúncia, o evangelho requer compromisso, o evangelho requer responsabilidade. E às vezes, para viver o que Deus tem para a gente, nós temos que perder aquilo que nós queremos. O problema é que nós não queremos perder. Ninguém quer perder. Ninguém quer perder. Mas existe uma diferença de eu perder para mim mesmo e de eu perder por causa dele. Porque a Bíblia diz que quando eu perco por causa dele, é aí que eu ganho.
Talvez alguém esteja dizendo que você vai lá de manhã e está perdendo o seu tempo. Vai continuar morando nessa situação, está perdendo o seu tempo. Vai continuar pedindo por isso, está perdendo o seu tempo. Mas uma coisa eu falo para vocês aqui nesta manhã: ninguém que perde para Deus fica com as mãos vazias. Então Deus estava lá para Abraão: saia desse local, porque aí você se sente muito seguro. E qual é o problema de eu me sentir muito seguro? Quando eu sinto muito seguro, eu perco a confiança em Deus. Quando a minha conta está cheia, eu confio mais no meu dinheiro do que na provisão de Deus. Quando o meu armário está cheio, eu confio mais no que eu tenho dentro de casa do que na provisão de Deus. Mas Deus está dizendo: ainda que você esteja com o teu armário vazio, ainda que a sua conta esteja vazia, continue confiando em mim, porque eu sou o Deus da provisão. Deus é o meu refúgio e é minha fortaleza. Não é o dinheiro que eu tenho, não é o carro que eu tenho, não é a casa que eu tenho, não é o trabalho que eu tenho, não é nada que eu tenho. O que eu tenho de mais seguro na minha vida é a presença de Deus. Deus, eu quero isso, não vou te dar. Deus, eu quero aquilo, não vou te dar. Deus, mas é agora. A minha graça, ela te basta. Por quê? Porque a minha graça, ela vai agir no momento que você precisar. A graça de Deus vai agir no momento que você precisar, irmãos. A graça de Deus vai agir no momento que você precisar. Aleluia. Basta você abrir mão. A sua segurança é no Senhor. O salmista diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiaremos no nome do Senhor. É o Senhor que é a sua segurança. Não é presidente, não é prefeito, não é pastor. É Deus que é a nossa segurança. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Abraão abriu mão dessas três coisas, irmãos: terra, parentela e casa. Obedeceu. E depois que você chegar em casa, você continua lendo, viu algumas coisas que a gente faz, a gente não entende. Abraão faz tudo isso. E quando ele chega na terra, ele não sabia, mas quando ele chega lá, o texto vai dizer que a terra está habitada pelos filisteus. Então Abraão teria que ficar um tempo ali e depois lutar para obter aquilo que Deus havia prometido para ele. Eu preciso que você entenda isso daqui. Às vezes nós vamos tomar atitudes de obediência a Deus que não nos levará a um ato de vitória, mas nos levará a um ato de aprendizado. Como assim, Michel? Vou te explicar. A chamada, ela te separa, mas a chamada, ela não te prepara. A chamada de Deus na sua vida, ela te separa. Deus chamou Abraão, Deus separou Abraão. Só que Abraão precisava passar pela preparação. E o que é a preparação? É o deserto. Duas coisas vou te preparar para você receber a promessa de Deus. Duas coisas. E Abraão viveu as duas. E outros viveram. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Duas coisas. Abraão precisou passar pela teste do tempo. E Abraão precisou lutar. Passar pelas lutas. A questão é que nós queremos viver a promessa, mas não temos paciência para esperar. Ou queremos viver a promessa, mas não queremos passar por lutas. Eu não estou querendo saber para se enganar. Você quer viver a promessa de Deus na sua vida? Quer? Se prepare para passar pelo teste do tempo
e para passar por lutas. Porque se Deus te chamou, Ele precisa te preparar. E para te preparar, você vai precisar passar por tempo e por luta. Não tem jeito. Vou dar 3 exemplos rápidos aqui para os irmãos entenderem. O primeiro está aqui no livro de Gênesis. Todo mundo conhece a história de José. José foi separado. Mas José não estava preparado. José precisou ser preparado. Tempo e luta. Mas lá na frente foi criado um cargo que nem existia no Egito. Governador. Me mostra na Bíblia aonde que existia o governador do Egito antes de José. Sabe o que Deus está falando aqui para José? Vou fazer para você nessa manhã. É que se você passar pelo teste do tempo e vencer essa luta que você está passando, ainda que Deus precise criar carne, ainda que Deus precise criar porta, ainda que Deus precise abrir uma empresa para colocar você, Ele vai fazer. Basta você passar pelo teste do tempo e da luta. Porque o nosso Deus, Ele abre porta, irmãos, aonde não tem. Então Deus falou: José, não tem esse carro aqui, mas eu vou colocar lá no coração de Faraó. Eu imagino aqueles homens dizendo: mas Faraó, mas não existe ninguém abaixo de você. Agora vai ter um. Estou criando um carro. E é Ele que manda em tudo aqui agora. Mas precisou passar pelo teste do tempo. Vamos lá? Outro que os irmãos entendam. Davi. Todo mundo sabe que 1 Samuel 16, Davi é ungido, separado. A unção é separação. Olha, Davi já tinha lutado contra urso e contra leão. Mas Deus falou o seguinte: é pouco aí. O que eu vou colocar na sua mão, Davi, é muito grande. Então eu preciso que você esteja preparado. Então vamos lá? Você foi separado hoje. Mas a consagração ela vai vir daqui a 13 anos. Enquanto isso é o quê? É Saul perseguindo. É Saul perseguindo. É Saul perseguindo. É Saul perseguindo. É luta, foge, vai para lá, vai para cá, foge. Daqui a pouco, o que aconteceu com Davi? Se tornou o maior rei de Israel. Por quê? Porque ele passou pelo teste do tempo. Ele passou pela aprovação. Aleluia. Deus está dizendo para alguém aqui nesta manhã: se você tem fogo para a vida, glória a Deus por isso. Você está passando muito tempo por essa prova. Você está muito tempo nessa luta. Fique tranquilo, porque o que tem reservado no final, nem você espera. Aleluia. É muito mais daquilo que eu peço, muito mais daquilo que eu penso. Deus está dizendo nesta manhã para você: não desanime, não pare, continue, vai até o fim. Aleluia. Você não está sozinho nesse deserto, meu irmão. O deserto é Deus usando para te preparar. Porque aquilo que Ele vai colocar na tua mão é algo grande. Você precisa estar preparado. Você precisa saber de onde você veio, para quando chegar lá, não esquecer de tudo aquilo que Deus fez por você. Então às vezes é necessário a gente passar pelo estreito. Aleluia. Tem alguém comigo aqui esta manhã? Dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Vou dar mais um exemplo para vocês, e esse exemplo é tão perfeito. Sabe quem passou por isso também? Jesus. Jesus passou pelo teste do tempo e da prova. Jesus nasceu, se tornou criança, adolescente, jovem, e somente com 30 anos de idade ele iniciou seu ministério. Nem o próprio mestre, nem Jesus deixou de passar por isso. Michel, mas Jesus passou pelo teste do tempo e as lutas. Capítulo 4,
Jesus vai ser levado para onde? No deserto. É Deus falando, meu filho, você precisa ser exemplo para aqueles que estão vindo com você. Aí eu lhe pergunto, se até Jesus passou pelo teste do tempo, se até Jesus passou pela aprovação do deserto, por que eu não vou passar? Por que você não vai passar? José passou, Davi passou, Jesus passou, e você quer receber a promessa de Deus, e eu quero receber a promessa de Deus, você tem que lutar, você tem que ser firme, você tem que ser constante. Não, irmão, a nossa vitória, ela é ganha na força. E que força é essa? É na força da oração, é na força da persistência, é na força da luta, é forçada. Tem que lutar para conquistar, nada vem de graça. Cuidado com esse evangelho mentiroso que diz que você tem direito a tudo, porque Deus te deu tudo. Tem, tudo vem dele, mas as coisas não são ganhas de maneira fácil, não. Tem que ter joelho no chão, tem que ter cara no pó, tem que ter Bíblia, tem que ter compromisso, tem que ter obediência para viver o que Deus tem. Há uma responsabilidade. Não existe vitória sem oração, não existe vitória sem Bíblia, não existe vitória sem busca, não existe, irmão. Eu vou dar uma acelerada aqui para explicar isso para os irmãos, não existe isso. E o interessante é que Jesus, quando passa 40 dias naquele deserto, depois que ele venceu o teste do tempo e da prova, a Bíblia diz que acontece o quê, irmãos? Os anjos vêm o quê? No final, Deus vai te servir algo grande. No final desse deserto, Deus vai te servir algo grande, meu irmão. Aleluia, resista. Está difícil, eu sei. Está doendo, eu sei, irmão. Tem gente aqui que está dizendo, Senhor, acho que não está aguentando mais. Eu já estou nessa prova há muito tempo. Até quando? Mas Deus me trouxe aqui nesta manhã para te dizer, continue. Persista. Tem algo grande para você no final desse deserto. Aleluia. Tem algo grande para você no final desta prova. Deus está te preparando para algo maior. Deus está te preparando para algo melhor. Deus está dizendo para você, meu filho, minha filha, continua, porque aquilo que eu vou fazer na sua vida, muitos não vão entender, aleluia, mas eu sou o Deus que vou fazer na sua vida, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. Abraão teve que lutar. Abraão teve que passar pelo teste do tempo. Para terminar aqui, quando a fome chega no Egito, quando a fome chega em Canaã, Abraão vai descer para o Egito. E aí, Deus falou no meu coração, eu estava vivendo esse momento aqui. Quando Abraão desce para o Egito, Abraão, Faraó ele vai olhar para Sara, no caso da Sarai ainda, e vai encostar dela e vai levá-la para o seu palácio. E Abraão vai dizer: fala que você é minha irmã, porque se você falar que é minha esposa, eles vão me matar. E o texto vai dizer que Abraão, ele vai continuar sendo abençoado no Egito. Isso aqui nos pega, né? Porque nós sabemos que o Egito
ele simboliza o mundo. E eu perguntei na minha meditação ali, falei, Senhor, por que Abraão ele vai para o Egito, mas ainda assim ele continua a receber, porque o texto diz que Faraó o agradou. Faraó deu coisas para ele. E o Senhor me falou, e eu tomei aquilo como algo, como ensinamento. Nem tudo aquilo que te agrada vem de mim, mas é para te manter no local que você está. Abraão se sentiu tão confortável ali, que ele esqueceu da promessa que Deus havia feito, que a terra era aquela Canaã. Faraó começou a agradá-lo de tal forma que ele se sentiu tão confortável que ele já não queria mais sair do Egito. Aqui está bom para mim. Eu estou sendo abençoado aqui, as coisas estão dando certo. Para que eu vou sair deste local? Pega isso aqui, irmãos. Se você estiver fora da direção de Deus e as coisas estiverem acontecendo na sua vida, eu tenho um recado para te dar. Tome cuidado, porque é Satanás deixando você confortável para você esquecer as promessas que Deus fez na sua vida. Depois que eu parei de orar, tudo deu certo. Depois que eu parei de jejuar, tudo deu certo. Agora que eu estou indo menos aos cultos, as coisas estão dando certo. Cuidado. Sabe por quê? Porque é Satanás te agradando para te manter na condição que você está. Você está se afastando da promessa que está recebendo. Deus chamou Abraão para um propósito. Abraão está no Egito, confortável. Faraó está agradando a ele ali e ele esqueceu. Deus está dizendo assim: a promessa não é aqui, a promessa é em Canaã. A sua promessa não é aqui, não. A minha promessa não é carro, não é casa. A minha promessa não é dinheiro. A minha promessa não é riqueza. A minha promessa é o céu. A minha promessa é o céu. Aqui eu posso ter essas coisas, mas a Bíblia diz que tudo isso é passageiro, mas o céu é eterno. Aleluia! Então, cuidado com esse comodismo que Satanás está colocando e você não está percebendo, porque a intenção dele é te dar tudo na terra e você ficar sem o céu. Porque ele faz isso. Quer ver? E aqui eu tenho. E aqui eu termino, olha só o que ele faz. A desobediência. Deus não abençoa ninguém na desobediência. Não venha cair nessa história que você, desobediência, Deus vai te abençoar. Isso é mentira. Deus não abençoa ninguém na desobediência. Vamos lá? Vou te dar 2 exemplos aqui, olha só. Deus manda Moisés falar na rocha. Moisés faz o quê? Ele fere a rocha. Deus vai levar ele no Monte Nebo, vai mostrar para ele toda a terra de Canaã e vai dizer o que para ele: Moisés, porque você me desobedeceu, você só vai ter a terra, mas você não vai entrar nela. Só um paralelo aqui. Moisés vai ferir a rocha por quê? Você lembra? Com o quê? Com um cajado, né? Quando Moisés vai abrir o mar vermelho, Moisés joga as águas do mar vermelho com o quê? Cuidado. Aquilo que um dia serviu para te abençoar, pode servir para te tirar da terra prometida. Moisés usa o cajado para abrir o mar. O mesmo cajado que ele usa para abrir o mar é que ele fere a rocha. E por causa disso ele não entra na terra prometida. Pela desobediência. Aí vem Satanás. Lá no capítulo 4 de Mateus, ele fala o que para Jesus? Leva Jesus ao alto monte. E diz assim, ó: se você prostrar e me adorar,
tudo isso aqui eu te darei. Olha como que são as coisas. Enquanto Deus fala para Moisés, Moisés, porque você me desobedeceu, você não vai entrar na terra, Satanás está dizendo assim, ó, me obedeça, me tirou tudo que é na terra. Aleluia. Por quê? Se prostra. Qual era o propósito de Jesus? A cruz. O propósito de Jesus não era conquistar nada na terra, mas ele fala, se prostra, eu vou te dar isso tudo aqui. Cuidado. Cuidado. Parou de orar, melhorou? Parou de jejuar, melhorou? Parou de vir para a igreja, melhorou? Parou de buscar, melhorou? Cuidado. Isso não vem de Deus. Isso vem de Faraó. Só que Deus te ama tanto, e aqui eu vou encerrar, que Deus vai permitir que venha uma grande praga no Egito. O Faraó vai descobrir que Sara é a esposa de Abraão. E por causa disso, o Faraó vai expulsar Abraão. Isso aqui que eu acho lindo. O Faraó vai expulsar Abraão do Egito. Vai falar para Abraão voltar de onde que ele veio. Vamos lá? Talvez Deus esteja permitindo que esta prova chegue até você. Não é para fazer você sofrer. É para você voltar para onde nunca deveria ter saído. Por quê? Porque quando Abraão chega naquela terra a primeira vez, Abraão estabelece um altar. E quando Abraão vai para o Egito, sem Deus mandar, Abraão deixa o altar. Altar fala de presença. Altar fala de intimidade. Então lá no Egito, Deus permite que venha uma prova. E Faraó expulsa Abraão. E vocês vão ver que Abraão volta para onde? Para o altar. Talvez essa prova que você está passando não é para te destruir, mas é para você voltar a ter intimidade com Deus. É para você voltar para a presença de Deus novamente. É para você voltar, e eu não estou falando que você está afastado, que você não. É porque você tinha uma intimidade com o Pai. Você tinha uma intimidade, você tinha uma presença, você orava, você levantava de madrugada, você cantava, você sentia Deus na sua vida, e os anos foram te tirando isso, foram passando o tempo, você foi perdendo isso, e Deus está dizendo, ainda que eu permita que se levante alguma coisa, uma prova, não é para destruir você, é que eu quero você no altar de novo, eu quero intimidade com você de novo, eu quero você de novo para derramar a minha presença. Deus está dizendo, haverá mesa para você no deserto, mas muito melhor que mesa é a presença de Deus, seja no deserto, seja no vale. Aleluia, melhor do que mesa é aquele que está sentado junto conosco nela. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus, irmãos. Deus nos quer no altar novamente. Deus nos quer uma vida de intimidade novamente. Deus nos quer cheio da presença dele novamente. Não é meia boca, não é metade. Deus quer te encher por inteiro. Tome posse dessa palavra. Receba, saia daqui com esta palavra no nome de Jesus. E saiba que quando nós fazemos aquilo que Deus quer, Ele garante a nossa vitória. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Apesar de não conheço todos aqui, mas não sei se em nosso meio há alguém que não tenha uma vida do Evangelho. Quando eu falo Evangelho, eu falo Evangelho de Cristo. E como tenha se afastado, tenha deixado com que as coisas da sua vida te tiraram do propósito de Deus. Tem para você. Esta palavra esta manhã foi para você, foi para mim.
Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nesta manhã para falar exatamente isso que foi ouvido aqui por você. Então, se você que fala, Michel, eu estou realmente desanimado, esqueci o propósito, deixei a promessa, eu gostaria de me reconciliar com Deus. Gostaria de me reconciliar com o Pai para vivenciar esta promessa. Eu preciso te dizer isso, eu não posso te enganar. Promessa de Deus só vive quem está comigo. Promessa de Deus só vive quem está na presença de Deus. Aleluia. Não existe lugar melhor do que a presença de Deus. Aleluia. Então, se essa palavra tem tocado no teu coração, você tem sentido isso, você possa vir aqui à frente, as irmãs estarão orando. Mas, caso também você entenda que não é o momento, que o Espírito Santo lhe conceda a outra oportunidade. Nós não sabemos como será a nossa manhã, mas que a bondade de Deus se manifeste mais uma vez a você, para que você tenha uma chance de viver aquilo que Deus tem. Aqui nós passaremos aflição, irmãos, nós passaremos por lutas, mas tenha esperança. O céu foi preparado para nós. Talvez aqui você e eu não tenhamos tudo que nós almejamos, mas o maior presente que Jesus nos deu foi o privilégio de um dia morar com Ele no céu. O céu, não se esqueça, você está aqui por causa do céu. Receba essa palavra em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ministério faz uma oração.